Gostaria de tratar agora das circunstâncias que se comunicam ou não se comunicam no caso do concurso de pessoas. É verdade que pode ser que, em alguns casos, um dos agentes ou partícipes seja menor de idade. E, efetivamente, essa é uma circunstância pessoal. Pode ser, por outro lado, que um dos partícipes ou do próprio agente seja considerado inimputável por alguma outra razão, pode padecer de uma doença mental ou alguma outra circunstância que o impeça de receber a pena. Pode ser mesmo que ele esteja agindo sob coação moral irresistível. Nessa circunstância, a gente vai usar o artigo 30 do Código Penal, que assim estabelece: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Gente, antes que a gente prossiga, o que são circunstâncias elementares do crime? São aquelas que integram o tipo penal. Essas são as circunstâncias elementares, né? E aí, efetivamente, quando essas circunstâncias elementares estiverem presentes no crime, essas sim poderiam ser, essas sim poderiam se comunicar. É o caso, por exemplo, nos crimes de mão própria, quando um dos agentes é funcionário público e vai praticar a prevaricação, e vai praticar, por exemplo, o peculato, na modalidade furto. Imagina você que o segurança de um determinado instituto público, de uma empresa pública, ele decide subtrair coisas dessa empresa pública, e para isso ele conta com o auxílio de alguém que não é funcionário público. É claro que o crime de peculato pressupõe que o agente seja funcionário público. Como é que eu poderia, então, aplicar a um agente a pena do peculato e a outro a pena do furto? Simples. Nesse caso, o artigo 30 está dizendo que quando forem elementares do crime, ou seja, a condição de funcionário público, aí sim essas circunstâncias se comunicam ao coautor ou ao partícipe. Ao menos é assim que eu entendo, embora vozes divergentes já tenham surgido na doutrina, como é o caso, por exemplo, do crime de infanticídio, quando nós estamos tratando aí da própria mãe, né, quando nós chamamos também crime de mão própria, né, quando a própria mãe mata, sob a influência do estado puerperal, o filho recém-nascido ou nascente. Né? Se ela conta com o auxílio de uma enfermeira, que evidentemente não é a mãe, nem está no estado puerperal ou sob a influência dele, efetivamente nesse caso a doutrina tem entendido que ela responderia por homicídio, ao passo que a mãe por infanticídio. Né? Eu entendo que aqui as circunstâncias se comunicam por uma força expressa da lei. Eu ainda mantenho viva uma tradição de civil law, na qual a jurisprudência não tem o poder de revogar a lei. Mas, efetivamente, é preciso considerar o que são as elementares do crime. Né? Por outro lado, existem circunstâncias que não se referem ao crime, mas sim ao próprio agente. Vamos imaginar que um dos coautores é menor de idade. É claro que esse que é maior não pode ser considerado inimputável porque o coautor é menor. Né? Imaginem um crime em coautoria entre uma pessoa de 23 anos e uma pessoa de 17 anos. Essa pessoa de 23 anos não poderia ser considerada inimputável porque essa menor de idade estava junto com ela. Percebe? Por quê? Porque não se trata de circunstância elementar do crime, mas de circunstância pessoal, que se refere à pessoa do coautor, à pessoa do partícipe. E aí, efetivamente, nós teríamos que observar o tratamento jurídico dado de forma diferente. Por outro lado, o artigo 31 também vai tratar de algumas hipóteses de inimputabilidade para os partícipes, nas hipóteses em que o crime não chega pelo menos a ser tentado. Vamos ver o que diz o artigo 31. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, todas essas hipóteses de participação, tá, gente? Salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o caso não chega, pelo menos, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. É a hipótese do agente que é instigado pelos colegas no bar a praticar um homicídio, mas essa pessoa vai lá e decide nem sequer tentar, ela desiste nos atos preparatórios, ela até compra arma, segue o cara, fica na tocaia, mas quando ele vê o cara tá chegando com a mãe, ele
nem começa a execução, e aí não tentou praticar o delito. Nesse caso, em que o delito não começou sequer a ser executado, como é que fica a ação dos partícipes que já teriam ali consumado a instigação, por assim dizer? Nesse caso, por força expressa de lei, o agente não vai efetivamente, esses partícipes não vão efetivamente responder sequer na modalidade tentada. É importante observar isso. E outra coisa que eu considero muito importante observar, gente, quando a gente está tratando de concurso de pessoa, é fundamental que haja aqui a separação das condutas. Isso na prática forense tem um peso muito grande. É muito importante quando vocês estiverem atuando em um processo, quer pela acusação, quer pela defesa, ou ainda como magistrados, ou como policial, atuando na investigação criminal, é muito importante que vocês consigam vislumbrar qual foi o limite de atuação de cada pessoa envolvida no concurso, porque não é justo simplesmente aplicar a mesma pena a todas as pessoas, o que infelizmente ainda é uma realidade no judiciário brasileiro. Né? Infelizmente ainda é uma realidade no judiciário brasileiro. Né? Ainda há efetivamente esse vício de colocar a responsabilidade de uma maneira grupal, abrangente. Você estava junto, sabia o que acontecia. Quem com porcos anda, farelo come. Com todo respeito à sabedoria popular brasileira, de nossas avós, com todo respeito aos conselhos de nossas mães, no direito penal a gente não pode aplicar esse raciocínio por e tão somente porque ele fere o princípio da intranscendência e o princípio da não confusão entre os agentes. A gente precisa considerar aqui que as condutas têm que ser consideradas de forma separada. Princípio da pessoalidade. É apenas o agente que responde com sua culpabilidade pela conduta que praticou. Ele não responde pela conduta de ninguém além dele próprio. Né? Então aquela conversa que a gente tinha quando era criança, né? Tipo, vou chamar o meu pai para prender você, né? Tipo, meu pai é a polícia, vou te prender. Isso não pode funcionar, né? Imagine você a hipótese de alguém que cometeu um crime, né? O pai de alguém cometeu um crime e aí o filho é preso no lugar. Veja, essa situação ela é uma situação medieval, ela é uma situação que remonta à inquisitorialidade e foi uma grande conquista com a separação do Estado da religião, que esse tipo de punição, que é até bíblica, né, maldições que poderiam afetar a família inteira até a 7ª geração, que isso não fosse trazido para o nosso direito penal contemporâneo. A pessoalidade aqui é que vai mandar. Daí a minha dica para você que vai atuar na área criminal, realmente atente à separação da conduta e à responsabilidade individual de cada um, quer na condição de autor, coautor ou partícipe. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários que eu, tão rápido quanto possível, eu vou responder. Muito obrigado.